Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 5. Na semana passada, eu preguei tendo como base o versículo 22. Foi o texto base da semana passada, o versículo 22 só. Só preguei sobre o 22. A pregação sobre o versículo 22 já está no site. Algumas pessoas perguntaram sobre essa pregação, está no site já. Eu não sei desde quando está lá, mas está, eu vi lá no site. O nome da pregação é 3 erros que o pastor deve evitar. É o nome da pregação. Eu acho que na lista é o primeiro sermão lá. Alguém perguntou para mim sobre esse sermão, porque na semana passada vários irmãos não vieram na igreja, porque tomaram café muito cedo e quiseram dormir muito cedo e não vieram na igreja, então não ouviram o sermão, perderam a sequência. Então, se quiser continuar na sequência, então acesse o site, você consegue ouvir lá a pregação e vai acompanhar a sequência certa. São os 3 erros que o pastor não deve cometer. Eu espero não cometer nunca, enfim. Mas veja lá, você assiste lá o sermão do 22. Hoje vamos falar sobre o 23, 24 e 25. São 3 versículos apenas. Eles estão fortemente conectados com o versículo 22. Nós vamos ver isso hoje. Há uma forte conexão entre o 23 a 25 com o 22. Nós vamos fazer a leitura e depois então a exposição. O texto diz assim, 1 Timóteo 5, 23 a 25. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Vendo o versículo 22 e olhando o versículo 23, que está entre o 22 e o 24, obviamente, você percebe que o versículo 23 parece não ter conexão nenhuma com o restante do texto. O versículo 22, que foi o tema da pregação passada, diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Depois, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. E depois, conserva-te a ti mesmo puro. Então, nós vimos isso aqui. Depois, vem o 23 dizendo, não continues a beber somente água. E nós não conseguimos encontrar conexão nenhuma entre esse versículo 23 com o que ele estava falando no 22. Na verdade, existe uma conexão sim. E para entender a conexão que existe entre o 22 e o 23, você tem que conhecer o que significa a expressão conserva-te a ti mesmo puro. O apóstolo Paulo fala aqui da pureza diante de Deus, a pureza moral, a pureza, por assim dizer, religiosa, cerimonial, alguém que é puro diante do Senhor. E isso abrange a conduta, evidentemente, da pessoa. O que acontece é que nos dias do apóstolo Paulo, existiam seitas que foram chamadas posteriormente de seitas gnósticas. Essas seitas gnósticas tinham diversas ramificações. E entre essas seitas existiam seitas, vertentes, ramificações, que diziam que os homens, para terem uma vida de comunhão real com as coisas espirituais, deveriam se abster de várias coisas, de vários alimentos e também de bebidas. Então veja que o apóstolo Paulo lidou com isso. Se o irmão olhar o versículo 3, capítulo 4, versículo 3, você vai ver que o apóstolo Paulo enfrentava esse problema, que Timóteo enfrentava esse problema em Éfeso. Problema de seitas que impunham uma conduta aos cristãos, dizendo que os cristãos deveriam ter uma dieta específica.
Vejam o que diz o capítulo 4, versículo 3. Diz assim: que proíbem o casamento, isso são as seitas. As seitas gnósticas diziam que o prazer sexual era pecado, inclusive no casamento. Então proibiam o casamento porque no entendimento dos gnósticos, de alguns gnósticos, não de todos, as seitas gnósticas têm várias variações. Se você quiser estudar bastante seita gnóstica, tem um livro excelente para isso, que se chama Eles Falaram sobre o Inferno, que eu escrevi ano passado. Então, se quiser, você entra no site e compra no site esse livro, Eles Falaram sobre o Inferno, explica bastante o gnosticismo, você vai entender todas as vertentes do gnosticismo nesse livro que eu escrevi o ano passado. Mas uma das coisas que os gnósticos dessa vertente ensinavam era a proibição do casamento. Não podia ter, segundo o entendimento deles, o homem não poderia ter prazeres corporais, porque no entendimento dessas seitas, a matéria é má. Logo, eu não posso proporcionar prazer para a matéria, porque a matéria é ruim. A matéria, segundo o entendimento dos gnósticos, era a obra de um demiurgo perverso. E esse demiurgo perverso, essa emanação perversa, ela fez a matéria como resultado das suas frustrações, das suas angústias, dos seus rancores, e a matéria surgiu disso. É muito complexo. E eles então diziam, o corpo é material, então não posso proporcionar prazer para ele de nenhum tipo, porque o corpo é mau. Então proibiam o casamento, especificamente o casamento na dimensão do leito conjugal, e continua o texto dizendo, e exigem abstinência de alimentos. Os gnósticos também proibiam o consumo de certos alimentos, o texto fala, abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O cristianismo não proíbe nenhum tipo de alimento, você pode comer o que você quiser. O judaísmo, a lei mosaica, proibia o consumo de alguns tipos de carnes. Mas o Novo Testamento não tem isso. O Senhor Jesus considerou puros todos os alimentos. E um texto como esse que o apóstolo Paulo produziu, que o apóstolo Paulo escreveu sob a orientação, sob a inspiração do Espírito Santo, mostra que não existe nenhum alimento impuro. Você pode comer o que você quiser. Quiser comer carne de porco, pode comer. Quiser comer feijoada, que tem muita carne de porco, pode comer. Nós vamos ter aqui na igreja a noite boliviana, que o Jimmy e a Lorena vão preparar. Eu acho que vai ter muita carne de porco. Vai ter, Lorena? Não sabe? Não. Vai ter o quê? Saltenha. Quem não sabe o que é saltenha, pode vir na reunião de casais. Teremos lá. Obrigado, Lorena. Mas pode vir, pode comer. Não é pecado comer saltenha de porco. Ainda que eu não saiba, não tenho a menor ideia do que seja saltenha de porco, mas se tiver, pode comer, sem problema nenhum. Não existe nenhum tipo de proibição no que diz respeito à alimentação na Bíblia. Os adventistas falam que não pode, porque os adventistas não são cristãos, são uma seita paralela. Mas o cristianismo não proíbe nenhum tipo de alimento. Essas seitas proibiam inclusive bebidas. Se os irmãos olharem Colossenses 2,16, Colossenses foi escrito alguns anos antes de 1 Timóteo, volte um pouquinho as páginas da Bíblia. Colossenses 2,16, você vai ver que essas seitas gnósticas com as quais Tito lidava, proibiam não só alimento, mas também bebidas. Colossenses 2,16, veja o que diz. Diz assim, Colossenses 2,16, na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo ataca diretamente as seitas gnósticas. É a carta que mais ataca as seitas gnósticas, é Colossenses. Se você quiser estudar Colossenses, venha às quartas-feiras. Nós estamos estudando Colossenses já há quantos anos? 3 anos. Acho que mais ou menos uns 3 anos. 2 ou 3 anos, estamos estudando Colossenses. Quer estudar Colossenses? Venha na quarta-feira. Temos aprendido palavra por palavra do texto de Colossenses. E vejam o que diz aqui, Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo atacando as seitas gnósticas. Ele diz, ninguém, pois, vos julgue, aqui julgar é pronunciar uma sentença condenatória. Isso é julgar, é condenar a pessoa. Ninguém, pois, vos julgue ou vos condene, que é o sentido da palavra, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. É um versículo bem para adventista mesmo. Né? Ninguém vos julgue por causa dessas coisas, ninguém vos condene por causa dessas coisas. Ele diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, as seitas gnósticas proibiam.
certos alimentos, e não somente certos alimentos, mas também bebidas também. Exceto água, é claro, porque senão aí seria absurdo demais proibir beber água também. Não ia ter nenhuma seita gnóstica que ia durar mais do que 2 meses. Ia morrer todo mundo. Então, proibiam que tipo de bebida? Proibiam bebidas que trouxessem algum tipo de prazer, como o vinho, que era uma bebida muito comum naqueles dias. Então, voltando agora para o texto de 1 Timóteo 5, você vê o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, no versículo 22, conserva-te a ti mesmo puro. Só que, lembre-se, ele está dizendo agora no versículo 23, essa pureza de que eu estou falando, o apóstolo Paulo menciona aqui, não é a pureza que os gnósticos ensinam. Não é a pureza que proíbe alimentos. Não é a pureza que proíbe a bebida. Não. A pureza que estou ensinando é outra. Aliás, diz ele, quando você for matar a sua sede e beber, não beba somente água. Use também um pouco de vinho. E aí ele explica por quê. Aqui existe uma digressão. O apóstolo Paulo não somente ensina que a pureza que ele está exigindo de Timóteo não é uma pureza semelhante à dos gnósticos, uma pureza voltada para a abstinência de comida e bebida, mas uma pureza moral, uma pureza espiritual diante de Deus. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, o Senhor Jesus já ensinou isso, mas sim o que sai da sua boca. Então ele fala, você pode beber vinho, você não vai se contaminar, você não vai se tornar impuro se você beber vinho. E mais, aqui vem a digressão, aqui vem um desvio, um leve desvio do assunto. Beba um pouco de vinho por causa do teu estômago. Cuidado aqui, um pouco. Não se animem, ok? Um pouco. Um pouco de vinho por causa do teu estômago. Timóteo era pastor, e pastor sempre tem problema de estômago. Ele precisava de remédio, não tinha remédio para estômago. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, aqui frequentes enfermidades no estômago. Os médicos gregos e judeus do passado, da antiguidade, associavam o vinho ao remédio contra a indigestão, por exemplo. Diziam que o vinho ajudava na digestão. Não sei se isso é verdade, eu não bebo vinho nenhum. Alguém sabe aqui? Bom, se souber, ninguém vai falar também, porque vão ter vergonha de falar. Mas o fato é que ensinavam isso. Ensinavam que o vinho ajudava na digestão. Então, se a pessoa tinha problemas de indigestão, então tomando vinho isso ajudaria nesses problemas. Talvez Timóteo era relativamente novo nessa época, 40 e poucos anos talvez, 40 ou 40 e poucos anos, e certamente já tinha ali algum probleminha de estômago, talvez por causa dos seus hábitos alimentares ou por causa dos problemas que ele enfrentava na igreja, não sabemos. Mas Paulo então recomenda, olha, um parentezinho aqui. Estou tratando de pureza. Tá? Essa pureza não é a pureza dos gnósticos, não. Então lembre-se, tome um pouquinho de vinho além de água. Tome um pouco de vinho porque isso vai ajudar você nas suas enfermidades, vai ajudar aí na sua digestão, já que o seu estômago dá problemas para você. Muito bem, então o que nós temos aqui no versículo 23 é uma conexão com o finalzinho do 22. Versículo 22 diz, conserva-te a ti mesmo puro. Isso não tem nada a ver com comida e bebida. A pureza não está associada com isso, você pode beber o vinho lá. Agora lembre-se, na mesma carta o apóstolo Paulo alerta no capítulo 3, veja, capítulo 3, versículo 3. Aqui o apóstolo Paulo ensina como deve ser o bispo. Veja o que diz. Não dado ao vinho. Estão vendo aí? Então o apóstolo Paulo não está ensinando aqui a beber. Ok? Não dado ao vinho, versículo 8, semelhantemente, versículo 8, quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Aqui o apóstolo Paulo não proíbe somente a embriaguez. Ele proíbe o voltar-se, o ser amigo demais do vinho. Mas o cristianismo não proíbe o uso dessa bebida. O cristianismo não proíbe o uso de nenhum tipo de alimento, nenhum tipo. E nem de nenhuma bebida. Toda bebida e toda comida é lícita. Mas o cristianismo condena o excesso disso. E para cometer o excesso não precisa nem chegar à embriaguez. Basta você buscar muito isso para buscar um prazer
a corporal além daquele que pode ser definido como bom senso. Alguém vai perguntar para mim, pastor, então pode beber vinho? Eu não bebo nada, não bebo nada. Mas eu não posso proibir ninguém de fazer isso. A Bíblia condena a embriaguez, qualquer tipo de excesso, mas a Bíblia não proíbe o uso da bebida alcoólica. A orientação que eu dou para os irmãos, continuando aqui num parêntese, é que os irmãos nunca bebam nada. Por quê? Porque ainda que a Bíblia não proíba abertamente o uso da bebida alcoólica, no nosso país o uso da bebida alcoólica está fortemente relacionado ao mundanismo. E para dar um bom testemunho é bom evitar qualquer grau de envolvimento com a bebida alcoólica. Então não bebam nada. Nada, absolutamente nada. Bebe água, suco, Coca-Cola, enfim, essas coisas, mas só até aí. É o conselho que eu dou. Mas se alguém perguntar para mim, a Bíblia proíbe? Eu digo não, a Bíblia não proíbe. Mas no nosso contexto, nós temos que ser sensíveis. Porque a Bíblia ensina que o crente deve ser sensível aos escrúpulos do meio em que vive. E no nosso meio a bebida alcoólica está fortemente ligada ao mundanismo. Por isso temos que evitar esse tipo de envolvimento. Mas nós não somos gnósticos. Nós não somos abstêmios. Nós não temos regras e limitações de alimentação. Não. Nós comemos e bebemos o que bem entendemos. Muito bem. Agora, no versículo 23, o versículo 22 foi uma digressão. 22 não. O 23 foi uma digressão. Falando sobre o vinho, falando sobre a bebida, enfim. Mas foi uma digressão isso aqui. Ele saiu um pouquinho do assunto. No 24, ele vai voltar para o assunto. Que assunto? O assunto do 22. No 22, o 22 é a base de tudo que vem agora. Preste atenção. O texto diz no 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Já falei sobre esse assunto, na semana passada, no domingo, fizemos um estudo amplo sobre a doutrina da imposição de mãos. Os irmãos já estão sabendo tudo sobre esse assunto, quem não sabe pode ouvir no site, aprender tudo. Mas o 24 e o 25 estão ligados a esse pedacinho do 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ou seja, nós aprendemos na semana passada que impor as mãos sobre alguém é, entre outras coisas, mas aqui nas pastorais especialmente, é investir alguém numa função ministerial. É investir alguém numa função, na função pastoral. Nós aprendemos isso na semana passada. Paulo diz assim, Timóteo, não invista ninguém na função ministerial, seja como diácono, seja como pastor, enfim, o ministério que for, não imponha as mãos, não conceda a essa pessoa essa função precipitadamente, não seja precipitado nisso. E falamos sobre isso bastante na semana passada. Agora no 24 ele dá uma das razões. Por quê? Porque o pastor deve evitar impor as mãos sobre alguém precipitadamente, rapidamente. O versículo 24 diz por quê. Veja. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Agora começo a entender melhor porque eu não posso me precipitar. O texto está dizendo que muitos pecados aparecem na hora. Outros pecados não. Existem pessoas que vivem no pecado durante muito tempo. E isso não aparece. Isso continua durante anos e anos. E só lá na frente, muito tempo depois, isso aparece. Por isso ele diz a Timóteo, seja cuidadoso, não seja precipitado, espere conhecer bem as pessoas, espere o passar dos anos, para então sim dar à pessoa uma função, para então sim dar à pessoa um cargo, porque pode acontecer que de você pensar que conhece a pessoa, e com o passar dos anos você ver que você
não conhece. Aparecerem os pecados que ela vem cultivando por anos e anos a fio. Vamos olhar para o versículo com bastante atenção, vamos olhar cada pedacinho dele, ou alguns pedacinhos dele. Não dá para olhar cada pedacinho dele, mas vamos olhar alguns pedacinhos dele. O texto diz assim no versículo 24: os pecados de alguns homens são notórios. O que significa essa palavra notório? Essa palavra, a palavra que aparece aqui, traduzida como notório, o significado dela é evidente, conhecido por todos. Há pessoas, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que há pessoas que todo mundo sabe da safadeza dela. Todo mundo conhece. Há pessoas que todo mundo sabe que é vida torta. Há pessoas que os pecados delas, até pela falta de vergonha dela mesma, até pela falta de escrúpulos dela própria, são conhecidos de todos, porque ela própria alardeia isso. E quando isso acontece, nesses casos, quando a pessoa tem uma vida assim, de pecados que são notórios, que são visíveis, que são conhecidos por todos, que são abertos, que são evidentes, é muito fácil o pastor cometer o erro, é muito fácil o pastor evitar o erro da precipitação. Ele vai dizer: jamais eu vou investir essa pessoa numa função na igreja, absolutamente. É notório, é público, é do conhecimento de todos o que ele faz, o modo como ele vive, o modo como ele anda, isso todos sabem. Então, nesse caso, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, há casos em que é evidente. Nós não temos que nos preocupar tanto com isso. O texto continua dizendo: e levam a juízo. O que significa aqui o juízo? Juízo aqui é a condenação, é a punição. Que punição é essa? Quando diz e levam a juízo. Algumas traduções dizem que precedem o juízo. Eu acho que a NVI diz precedem o juízo ou alguma coisa assim. Não sei. Acho que é a NVI que diz isso, né? Precedem o juízo, antecedem o juízo. Tem alguma? Oi? Mesmo antes de serem submetidos a juízo. Essa tradução é possível também. É uma tradução possível também. Mas me parece que ela não faz muito sentido dentro aqui do texto que o apóstolo Paulo está produzindo. Parece que a tradução da Revista e Atualizada, que muitos irmãos têm aqui, me parece que essa tradução ela é mais clara. Ela diz mais abertamente o que realmente o apóstolo Paulo quer dizer. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Ou seja, as pessoas da igreja percebem o pecado, o pastor vê claramente o pecado, os irmãos veem claramente o pecado e o que fazem? Promovem então a disciplina dessa pessoa. Promovem então o juízo, o castigo, a punição dessa pessoa. Essa pessoa não fica impune. A igreja toma alguma medida que faz com que essa pessoa sofra as consequências do seu pecado. Parece que o apóstolo Paulo está ensinando isso aqui. E realmente, isso acontece e, evidentemente, o pastor vai evitar impor as mãos sobre essa pessoa. Eu me lembro, quando eu era pastor numa outra igreja, isso há muitos anos atrás, chegou na minha igreja uma família. Eles chegaram ali, estavam recentes na igreja. Todos juntos ali, participavam de tudo, dos cultos todos, das nossas reuniões de oração. Era uma família perfeita. Todos ali bonitinhos na igreja, o pai, a mãe, os filhos, todos ali, tudo certinho. E estavam lá, recentes ali. Não eram aqueles membros antigos que estavam lá há muito tempo. Um dia, o meu carro quebrou. O carro de pastor vive quebrando. E o meu não era diferente. Meu carro quebrou. Só eu e a Simone. Nossa casa era só eu e a Simone. A Isabela nem tinha nascido ainda.
e nós tínhamos que voltar da igreja para casa. Então, como o nosso carro tinha quebrado, nós voltamos de ônibus. Pegamos o ônibus e no ônibus vimos uma moça da igreja chorando. A moça chorava, eu me aproximei dela, conversei com ela, o que está acontecendo. Ela tinha tido um problema com o noivo dela. Estava muito triste. Eu disse para Simone, falei, vamos descer no ponto de ônibus dela, para nós conversarmos um pouquinho mais com ela? Vamos. Então descemos, não no nosso ponto, num outro ponto de ônibus. E acompanhamos aquela moça durante algum tempinho, conversamos com ela, e depois fomos para casa a pé. No caminho, a Simone disse assim para mim, Marcos, vamos, em vez de fazermos o caminho normal, vamos ver onde vai dar essa rua, se dá para ir por essa rua? Eu disse, vamos, eu nunca andei nessa rua na minha vida. Vamos, era tarde da noite já, 10h30, 11 horas. E entramos nós dois naquela rua isolada, vazia. Nunca tínhamos entrado lá, não era o nosso caminho, talvez fosse até mais longe. E vimos lá na frente, vindo à nossa direção, um casal. E fomos caminhando na direção do casal. Quando eu cheguei perto, era o homem que estava indo na minha igreja com a amante dele. De mãozinhas dadas. E olhei para ele, disse boa noite. Boa noite, irmão. Ele olhou para mim e disse boa noite. Destruído. E foi embora. No domingo ele estava na igreja com a família de novo. Todos ali lindos. Eu vi, olhei para ele e fiz assim. Vem. Vem já. Ele veio e eu disse para ele. Quem vai contar para sua esposa? Eu ou você? Quem vai contar hoje para sua esposa? Eu ou você? Os pecados de alguns homens aparecem depressa. Eles vêm. Eles vêm à luz, rapidinho. Não se escondem por muito tempo. E essa história que eu contei mostra isso. Mostra a lição de que alguns pecados são evidentes agora. Nós temos que tomar cuidado. Nós não sabemos qual vai ser a história do nosso pecado. Nós não sabemos se o nosso pecado vai demorar para aparecer ou se ele vai aparecer agora. Mas sabemos que ele vai aparecer. O pecado vai crescer, vai nos envolver, vai nos escravizar, vai transpirar através de nós. Não haverá como escondê-lo mais. Ele vai aparecer. Dizem que não dá para esconder que está apaixonado, que está bêbado e que chupou mexerica. Não dá para esconder essas coisas. Não tem jeito. Também não dá para esconder o pecado. Cedo ou tarde, ele vai aparecer. Cedo ou tarde, ele vai vir à luz. Ele não pode ser escondido. O apóstolo Paulo fala que alguns pecados aparecem de imediato. Alguns pecados são notórios. Vêm agora. E o texto diz, e levam a juízo. Ou seja, já de pronto, eles fazem com que a igreja tome medidas. Já de pronto, ele permite, pela sua publicidade, ele permite que medidas punitivas sejam tomadas. E a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que punir essas coisas se não houver arrependimento. A Bíblia mostra isso, a Bíblia mostra essa realidade de pecados que são notórios depressa. Todos são notórios, a diferença é o tempo em que eles aparecem. Alguns demoram mais. É o que o apóstolo Paulo diz agora. Se você continuar a leitura do texto, você vai ver que alguns pecados são evidentes mais tarde.
só depois de algum tempo. Só depois, talvez, de muito tempo. O texto diz assim, na segunda parte do 24. Ao passo que os de outros, só mais tarde se manifestam. Essa frase que aparece aqui no finalzinho do versículo 24, traduzida assim, só mais tarde se manifestam. Isto aqui, esta frasezinha, essa expressãozinha, é um verbo só na Bíblia. Só mais tarde se manifestam. É um verbinho só, uma palavrinha só. É a palavrinha até meio chato de falar. Eu coloquei aqui. Epakolutusim. Falando em línguas aqui, hein? Epakolutusim. É a forma como o verbo aparece aqui. O que significa epakolutusim? Esse verbo, que eu citei na forma como ele aparece aqui, o sentido desse verbo é seguir após alguém. É traduzido aqui como mais tarde se manifestam. Mas o sentido básico dele é seguir atrás de alguém. É o verbo usado para descrever as pessoas que devotamente seguem alguém. Eu sigo este homem, eu sigo esta pessoa, eu sempre vou onde ele vai. Eu procuro sempre estar perto dele, estou seguindo essa pessoa, esse mestre, esse pastor, esse professor. Eu sigo, onde quer que ele vá, onde ele está, lá eu estou. Eu sigo essa pessoa. O que o texto está dizendo aqui, irmãos, é que os pecados de alguns homens seguem essas pessoas. Vão seguindo essas pessoas, vão atrás delas. Sabia que o pecado faz isso? Ele segue você. Ele vai atrás de você. Ele vai seguindo. Para quê? Porque um dia ele quer pegar você para expor você. Para isso ele te segue. Ele segue você para alcançar você e expor você diante de todos. Quando eu tinha TV por assinatura, eu lembro de um programa do Discovery que apresentava, mostrava, descrevia um lagarto gigante, que o nome dele era dragão de Komodo. Já ouviram falar do dragão de Komodo? O dragão de Komodo é um lagarto enorme. Terrível o dragão de Komodo. Quando chegar em casa, entre na internet e digite no Google dragão de Komodo. E você vai aprender bastante sobre esse dragão. Esse dragão, de acordo com a reportagem lá que eu vi no Discovery Channel, ele é assim. Ele vê uma vítima, um bicho. E ele escolhe aquele bicho. E então ele vai atrás desse bicho. E esse bicho corre, 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 corre. E o dragão não se apavora. Não se desespera. O dragão vai atrás dele. A 20 quilômetros por hora. O bicho corre a 80 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora. Não tem problema. Não tem problema. 20 por hora. Pá, 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 pá. E ele vai. O bicho começa a se cansar. O dragão não. Ele continua. Pá, pá, pá. O bicho começa a diminuir a velocidade. O dragão não. 20 por hora. Se o bicho é um bicho que sobe em árvore, ele sobe. Não tem problema. O dragão para embaixo da árvore e espera. Um dia, 2,
3. Não tem problema. Eu sou paciente. Eu sou o dragão de Komodo. Eu não desisto nunca. Eu vou me encontrar com você. Você é o meu escolhido. Você pode correr, pular, subir em árvores, saltar por montanhas, não tem problema. Tenha certeza, eu vou alcançar você. E quando eu alcançar você, eu vou abrir você e vou expor tudo que há dentro de você. Vou expor as suas entranhas. Vou expor tudo. Deixar tudo para fora. O pecado é o dragão de Komodo. Ele vai atrás de você. Ele persegue você. Ele vai seguindo. Pode demorar muito tempo, 1 ano, 2, 3, não tem problema. Ele vai alcançar você. E quando ele alcançar você, ele vai abrir você para que os outros vejam o que tem dentro de você. Assim é com alguns homens. Ninguém pode escapar do dragão de Komodo. Ninguém pode escapar do pecado que vem atrás de nós. O texto diz expressamente: os pecados de alguns homens vão atrás deles. Os pecados de alguns homens seguem após eles. E está implícito: um dia os alcançam. Quando eu era criança, havia uma historinha que eu achava fantástica. Era de um menino que brigou com a irmã. Eu gostava porque eu brigava muito com a minha irmã, e só que eu não gostava do final da história porque o menino se dava mal. Mas ele brigava com a irmã dele sempre, e nessas brigas com a irmã dele, ele um dia roubou a boneca da irmã dele. A boneca era uma boneca, tinha só uma boneca. Hoje em dia as crianças têm um monte de brinquedo, não brincam com nenhum, enjoam logo, mas antigamente as crianças tinham só um brinquedo. Eu tinha um caminhão de pau. Todo ano eu ganhava um caminhão de pau, todo ano, né? Era meu brinquedo perene, né? Eu já sabia o que ia ganhar no Natal, era um caminhão de pau, né? Todo ano um caminhão de pau, não aguentava, tinha uma frota de caminhão de pau, porque era só isso que eu ganhava, não tinha jeito, era um brinquedo mais barato, né? Mas as crianças, as meninas ganhavam uma boneca, era uma boneca. E nessa historinha, a menina tinha uma boneca que era, como fala, quando preenchida, ela tinha o enchimento. O enchimento da boneca ela tinha um enchimento de arroz. Arroz, é isso? Arroz. Oi? Arroz com casca, é isso aí. Ok, já vi que alguns aqui já ouviram essa história, né? Ok, tinha lá a boneca com enchimento de arroz com casca. E o menino, com raiva da irmã, roubou a boneca. E perguntaram para o menino: cadê a boneca? Não sei, não vi a boneca. Cadê a boneca? Só pode ser você brigando com a sua irmã. Não sei onde está a boneca. E insistiram, o menino muito espertinho, correu, foi atrás da casa, cavou um buraco e enterrou a boneca. Deixou a boneca enterrada. A menina chorando muito, só tinha aquele brinquedo. Onde está minha boneca? Perdi minha boneca, e agora o que vou fazer? Não tenho brinquedo mais nenhum. O menino se manteve em silêncio, dizendo: eu não vi, não sei de nada. O que aconteceu? As sementes dentro da boneca brotaram. E a mamãe foi andar atrás da casa, em algum lugar ali mais escondido, e olhou e viu no chão as plantinhas exatamente no formato da boneca. Bonitinho ali. Ele olhou: o que é isso? Plantinhas exatamente no formato da boneca? Ela então desenterrou e lá estava a boneca. Lá estava Emília, devia chamar Emília, né? Toda boneca de pano chama Emília. O que aconteceu nesse dia?
o pecado encontra você. Naquele dia, o pecado expôs quem era aquele menino. Expôs que aquele menino era um mentiroso. Expôs que aquele menino era um ladrão de bonecas. É isso que o pecado faz. O pecado segue atrás de nós, até o dia em que ele nos encontra. E quando ele nos encontra, ele expõe quem nós somos. O que nós temos que fazer? O versículo mostra isso. O versículo mostra que é inescapável. O que nós temos que fazer? Nós temos que matar o dragão agora. Nós temos que matar o dragão do pecado que nos persegue, porque ele vai nos encontrar e vai nos expor. Você tem que dizer aí no seu coração: Senhor, o Senhor sabe quais são os pecados que eu tenho escondidos em mim. O Senhor sabe quais são as coisas que eu nutro no meu coração e que ninguém conhece. E o Senhor sabe que essas coisas um dia virão à luz. Eu quero pedir que o Senhor me ajude. Eu quero abandonar essas coisas. Há um segredo feio na minha vida. Há um segredo horrível na minha vida. O Senhor conhece esse segredo e eu conheço também. E esse segredo horrível que há na minha vida, o Senhor sabe que um dia vai me destruir. Um dia virá a luz. Eu preciso me livrar disso. Senhor, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de contar esse segredo nem para o meu maior amigo. Eu não tenho coragem de contar esse segredo nem para os meus pais. Eu não tenho coragem de contar esse segredo nem para minha esposa, nem para o meu marido. Eu não tenho coragem. Eu escondo isso. É um pecado escondido que eu tenho na minha vida. Mas eu sei, a sua palavra mostra, isso um dia virá à luz. Eu preciso matar esse dragão. Eu não tenho forças para isso. Senhor, mata esse dragão em mim. Livra-me disso antes que isso me destrua. Livra-me disso antes que isso me envergonhe. Envergonhe o seu povo, envergonhe o seu evangelho. Livra-me desse dragão terrível. E o Senhor livrará. E o Senhor perdoará. E o Senhor socorrerá e livrará você do pecado presente e da vergonha futura. Se você não fizer isso, permanecerá com o pecado no presente e aguarde, haverá a vergonha futura. Mas o texto continua dizendo que existe um outro lado. Nós dissemos que os pecados são evidentes. Os pecados dos homens serão manifestos, todos. Alguns se manifestam agora, outros se manifestam mais tarde. O apóstolo Paulo tinha um amigo. O amigo dele se chamava Demas. Era um amigão do apóstolo Paulo. Companheiro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala sobre ele em Colossenses. Se você voltar um pouquinho as páginas, vai chegar em Colossenses. O apóstolo Paulo fala sobre ele. Colossenses 4. Demas era o nome dele. Colossenses 4. Um cooperador, um amigo de Paulo. Colossenses 4,14 fala assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Lucas era companheiro de viagens do apóstolo Paulo. Demas estava junto, era um cooperador ali, ajudando nas viagens missionárias, nas igrejas. Esse era Demas. Se você seguir um pouquinho, você vai ver Filemon. Veja Filemon. Filemon é um texto muito curtinho, só tem alguns versículos. Mas veja o versículo 24 de Filemon.
Filemão talvez pertencesse ali à igreja de Colossos. Mas veja o que diz aqui, Filemão, versículo 24. Fala assim, menciona vários amigos do apóstolo Paulo. Fala assim, Filemão 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Já imaginou que privilégio? Ser um cooperador do apóstolo Paulo. Eu não sei o que Demas fazia, mas Demas devia ser um grande auxiliar, porque ele é mencionado aqui, o apóstolo Paulo devia ter outros auxiliares, mas Demas devia se destacar. Está aqui mencionado entre esses 4 como um cooperador do apóstolo Paulo nas suas cadeias, certamente nas suas viagens. Mas veja o que acontece 2 ou 3 anos depois. Vire as páginas da Bíblia e veja o que diz 2 Timóteo 4. Alguns anos depois, poucos anos depois, pouco tempo depois, 3 ou 4 anos talvez, depois dele ter escrito a carta aos Colossenses, a carta a Filemão. 2 Timóteo 4, no versículo 9, diz assim, 2 Timóteo 4, 9. Procura vir ter comigo depressa. Ele escreve a Timóteo. Venha depressa me encontrar. Por quê? Ele explica por quê. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Como isso? O que aconteceu com esse homem? Ele era um companheiro de Paulo, um amigo do apóstolo Paulo, ajudando o apóstolo Paulo, inclusive nas suas prisões, correndo até riscos terríveis. Mas o texto diz que ele amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo e foi para outra cidade, viver a sua vida. Os pecados de alguns homens se manifestam mais tarde. Certamente Demas sempre amou o mundo. Sempre nutriu no seu coração amor pelo mundo. E um dia, esse pecado se manifestou. Alguns anos depois, esse pecado se manifestou. Temos que matar o dragão do pecado escondido. Temos que matar o dragão do pecado oculto, porque ele um dia se manifesta e nos expõe. O apóstolo Paulo termina o texto dizendo no versículo 25 algo positivo. Se os pecados de todos se manifestam, o versículo 25 mostra que as boas obras de todos também se manifestam. Veja o que diz o texto, versículo 25. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. O apóstolo Paulo está dizendo que as boas obras não podem ficar escondidas. Ele continua reforçando isso. E quando assim não seja, ou seja, quando as boas obras não forem evidentes, não podem ocultar-se. Há pessoas que fazem o bem. Há pessoas que têm virtudes. Há pessoas que praticam coisas muito bonitas. Mas ninguém sabe que elas fazem isso. Elas não manifestam essas coisas. Elas não tornam evidentes as suas boas obras, as suas virtudes, os seus bons costumes. Elas fazem isso até por uma questão de discrição, elas não querem se expor. Elas fazem o bem e não fazem barulho. Elas fazem o bem e ficam em silêncio. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, isso um dia vai aparecer. Assim como o pecado aparece, as boas obras um dia vão aparecer também. Com o tempo, ele diz a Timóteo, você saberá quem é o homem bom, quem é o homem mau. E você poderá então impor as mãos sobre alguém com tranquilidade. As más obras, os pecados se manifestam. São expostos cedo ou tarde. Mas as boas obras também são assim. As pessoas, Timóteo,
são como icebergs. O que você vê a princípio é só um pedaço delas. Há muito mais para ver. Mas esse muito mais que você deve ver está escondido. E só vai aparecer com o passar do tempo. E então você verá se o que está por baixo da superfície são pecados horríveis ou se são virtudes belíssimas. Quando o apóstolo Paulo escreveu o versículo 25, ele disse que as boas obras não podem ocultar-se. Esse verbo ocultar-se, é um verbo que a gente até conhece. É o verbo cripto. Cripto. Que palavra nossa vem desse verbo? Cripto. Não vale criptonita. Qual é a palavra em português que advém desse verbo? Cripto. Cripta. Por que? Criptografia tem várias palavras, né? Tem várias palavras. Mas a palavra que nos vem à mente logo é a palavra cripta. Por que tem esse nome? Cripta. Ela esconde alguma coisa. A cripta esconde o quê? A cripta esconde um cadáver. E é bom que esconda bem escondido. Porque nós não queremos nem sentir o cheiro. Por isso, chama cripta. Porque ela esconde ali um cadáver. O texto diz, as boas obras não são cadáveres. As boas obras não podem ficar sob a cripta. As boas obras não podem ser escondidas. As boas obras, cedo ou tarde, vão aparecer. O que você é, um dia vai florescer e todos verão. O que você é, cedo ou tarde, virá à luz e todos verão. Eu gosto de uma historinha do Hans Christian Andersen. Acho que ele era dinamarquês. E ele escreveu um conto chamado O Patinho Feio. Já ouviram essa história? A história do patinho feio? Muito bem. Patinho feio, por alguma razão, o ovo onde o patinho feio foi chocado, se misturou com os ovos ali de uma pata. E ele foi chocado ali e quando ele nasceu junto com os patinhos. E ele era diferente, muito feio. Muito feio, os patinhos todos bonitinhos, quem já viu patinho, é tão bonitinho os patinhos, né? E o patinho feio era isso, um pato feio. Ele era diferente, ele era maior, ele tinha uma cor meio diferente também, ele era todo desengonçado. Os outros patinhos nadavam logo, ele não conseguia nadar direito, tudo atrapalhado. A história prossegue, o patinho feio chorava muito. Patinho feio, você lê patinho feio, você chora. Se estiver deprimido, não leia o patinho feio que você pode passar mal. Mas ele sofre muito, o patinho feio, na história. É um sofrimento terrível. Ele se sente rejeitado, ele se sente desprezado por todos, ele se sente diferente. Ninguém reconhece o valor do patinho feio, até porque olhando para ele não dá para ver muito valor mesmo. Até que um dia, com o passar do tempo, o patinho feio mostra quem ele realmente é. Ele não era um pato. Ele não era isso. Ele não era um pato. Quando ele cresceu, ele descobriu que ele era um cisne negro. Um lindo e raro cisne negro. Não havia agora como esconder mais isso. Aquele pato que parecia nada, aquele patinho, aquele filhotinho feio que parecia com nada, aflorou e mostrou a sua beleza, a sua virtude e quem ele realmente era. Assim é o homem bom.
Muitas pessoas que estão aqui, talvez estejam até um pouquinho escondidas no meio do povo de Deus. Talvez elas não apareçam muito. Talvez sejam pessoas obscuras. E talvez nós não lhes damos o valor devido e não as apreciamos muito. Não sabemos o que elas são, não sabemos o que elas fazem. Mas talvez sejam pessoas virtuosíssimas, que praticam coisas maravilhosas, que realizam obras fantásticas para o reino de Deus, mas tudo está escondido. Um dia, porém, diz a Bíblia, essas pessoas aparecerão. O próprio Deus fará com que elas sejam glorificadas. O próprio Deus fará com que a justiça delas seja mostrada, seja revelada a todos. E as pessoas então verão que aquela pessoa quietinha lá da igreja, que parecia tão sem importância ali entre nós, aquela pessoa que talvez nem soubéssemos o nome, aquela pessoa era, na verdade, não um membro comum da igreja, uma pessoa insignificante. Não. Era um grande cisne negro. Uma pessoa raríssima. Uma pessoa especialíssima que esteve entre nós. Suas obras boas serão manifestas. O que você guarda dentro de você? Um dragão ou um cisne? O que virá amanhã? O que as pessoas verão amanhã? O que as pessoas perceberão em você amanhã? O que está escondido em você? Um dragão ou um cisne? Eu não sei. Eu não conheço você. Você sabe. Deus sabe também. Mas lembre-se, seja o que for, isso um dia será exposto diante de todos. Da minha parte, eu vou ter cautela. Da minha parte, não vou impor as mãos sobre ninguém, precipitadamente. Vou ser cuidadoso. Vou ser cauteloso. Não vou me deixar levar pelas aparências. Vou aguardar. Vou esperar. Vou observar. Até ter certeza. Até saber se estou diante de alguém que guarda um dragão. Ou se estou diante de alguém que um dia vai aflorar, que aflora, que aflorará como um cisne. Mas isso só o tempo vai me dizer. Você sabe a resposta agora. A resposta a isso, você sabe agora. Por isso, seja lá o que você vê debaixo da superfície do iceberg da sua vida, seja lá o que for, considere esses fatos. Um dia, tudo isso virá à luz. O Senhor trará à luz tudo, tanto o pecado como as boas obras. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, o Senhor é quem sonda o coração dos homens. É o Senhor quem sonda a alma humana e visita as pessoas no seu leito de noite. E o Senhor vê os seus pensamentos quando elas colocam sua cabeça sobre o travesseiro. E o Senhor vê os seus ideais, suas motivações, seus planos, seus desejos. O Senhor conhece tudo. Aquelas coisas que são feitas na solidão. E o homem é o que é, sozinho. Aquelas coisas que o Senhor vê na solidão, um dia serão apregoadas pelos telhados, serão expostas, serão conhecidas.
e trarão vergonha ou glória. Mas elas virão à luz, sim. Elas virão. Cedo ou tarde virão. Um dia na nossa vida, ou seremos alcançados pelo dragão do pecado, que vai nos abrir e expor o que há dentro de nós. Ou então mostraremos a todos que somos cisnes, raros cisnes, de virtude, de bons costumes, de obediência e de temor do Senhor. Ó Deus, visita cada um aqui. O Senhor que conhece cada esconderijo da nossa alma e do nosso coração. Visita cada centímetro da nossa alma. E faça com que, ó Deus, nós nos livremos de toda treva, de toda mentira, de toda hipocrisia, de tudo que não glorifica o seu nome, para que não sejamos envergonhados e para que o seu reino não seja zombado, não seja alvo de zombaria dos maus por nossa causa. Ajuda-nos, constrói em nós um caráter santo e faça, ó Deus, com que os nossos segredos sejam segredos virtuosos, sejam segredos que glorificam o teu nome, sejam segredos dos quais o Senhor se agrade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.